Hoje nós vamos falar de 3 erros que desvalorizam sua marca e como corrigir em 24 horas. E aí, lembrando, fazendo um ajuste, né? Você que se coloca no mercado, vende seu serviço, seu conhecimento, você é uma marca pessoal. Então, o que será que está desvalorizando você enquanto profissional no mercado e que, inclusive, você pode pegar as estratégias que eu vou te dizer aqui agora para aplicar em 24 horas, tá? Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos a mais um dos 45 ensaios de posicionamento. Depois de tudo que a gente já falou aqui sobre mente premium, identidade e pertencimento, hoje eu quero trazer para vocês algo muito prático, porque às vezes não é que você está travado ou travada, às vezes você só está cometendo pequenos erros que estão desvalorizando tudo aquilo que você tem construído dentro da sua marca. Faz sentido para você? Você já percebeu assim que de repente você às vezes está travado numa questão, mas você não sabe exatamente como resolver, não sabe exatamente o que é? E hoje eu vou te mostrar aqui justamente como é que você pode descobrir esses 3 erros silenciosos que estão desvalorizando a sua marca, por que o cérebro do cliente está reagindo mal a eles e como é que você pode corrigir esses erros dentro de 24 horas. Enfim, né? Se não quiser aplicar nas próximas 24 horas, fica aí de insight para você aplicar rapidamente. Porque nada que eu vou trazer aqui, nada é complexo, tudo aqui é muito decisivo, tá bom? Então, para você que está chegando agora, nunca me ouviu, nunca me viu, muito prazer, eu sou Janile Rodrigues, neurocientista de marcas pessoais, e eu trabalho elevando o posicionamento de profissionais que vendem serviço ou conhecimento para se tornar uma grande referência na área e cobrar mais caro, e até 2 vezes mais caro ou mais aí em 45 dias, pelo menos, hein? Então vamos lá, pensa aqui comigo. Será que, de repente, você tem sentido que você faz um bom trabalho, que você é excelente no que faz, que você faz uma boa entrega, que você de fato ajuda as pessoas ao seu redor, mas ainda assim você não sente que o mercado está de fato te valorizando? Como assim? Você recebe pedidos de desconto. As pessoas ficam comparando o seu trabalho com o de outras pessoas, às vezes comparando inclusive para pedir desconto, do tipo, mas fulano faz mais barato. Mas será que você cobre o preço de fulano? Isso é uma comparação também, tá? Ou uma comparação mais direta realmente, que viu alguma coisa no concorrente e que gostaria que você, sei lá, fizesse diferente ou que seu trabalho é inferior ao do concorrente. E aí talvez você também esteja sentindo que existe pouca valorização dentro do seu negócio. Pouca valorização no que você faz. Isso, na verdade, o que vai gerando? Uma sensação confusa. Você talvez esteja se perguntando agora no que você está errando que de repente você não está percebendo que você está errando. Tô mentindo? Esse pensamento com certeza deve passar na sua mente. Poxa, onde será que eu estou errando? As pessoas ainda chegam aqui pedindo desconto, as pessoas demoram para fechar, eu não consigo fechar cliente. Onde será que está esse erro? E normalmente existem erros sim, por isso que a gente está falando deles aqui agora, tá? Então, um dos maiores erros, na verdade, né, é você achar que essa desvalorização está vindo de algo muito grande dentro do seu negócio, tá? E, na verdade, uma marca pessoal vai perdendo valor em detalhes, coisas bobas que às vezes você não presta atenção. Só que para o cérebro do seu cliente, e aí falta, né? Eu sou neurocientista de marcas pessoais, então eu sempre vou falar de cérebro, comportamento, psicologia, tá? Então, o que acontece? O cérebro do seu cliente, ele é muito sensível, aliás, não só do seu cliente, né? O nosso cérebro humano é muito sensível a incoerências. Então, se o seu cliente vê pequenas incoerências no seu negócio, e eu vou explicar já, ele não vai confiar em você e ele vai demorar para agir. Então, vamos lá. 3 erros aqui que desvalorizam sua marca pessoal. Primeiro erro é uma incoerência entre discurso e presença. Aí você fala de autoridade, você fala de reconhecimento, mas sua presença está comunicando insegurança. Por exemplo, você pede desculpa demais, justifica preço, suaviza sua opinião, explica excessivamente. Como é que você tem uma postura de autoridade, mas você está ali se justificando o tempo todo? Você tem que se impor, tá? E aí, para você aplicar aí nas próximas 24 horas, falei que eram atitudes rápidas, né? Escolha uma situação e sustente sua fala sem se justificar.
Então escolha uma situação da sua vida profissional, do seu dia a dia, com um cliente, algum atendimento, e sustente isso, sem precisar ficar se justificando. O segundo erro que você provavelmente está cometendo aí é dar uma acessibilidade excessiva. Então você está sempre disponível, você está sempre respondendo, sempre cedendo. Isso vai acontecer o quê? O cérebro vai associar acesso fácil com valor baixo. E, gente, isso é muito normal. Tem muito cliente que ele só quer sugar, na verdade que ele nem virou cliente ainda. E cabe a você impor esses limites. Vira e mexe, atendo pessoas aqui que elas só querem ter o meu conhecimento, mas elas não querem investir nele. E eu não posso entregar todo o meu conhecimento de forma gratuita. Afinal de contas, também tenho contas a pagar, né? Então, tem que colocar o limite, tem que ter essa barreira. E cabe a você ter esse posicionamento para afastar essas pessoas que só querem sugar, sem investir no seu serviço ou no seu negócio. Afinal de contas, se a gente parar para pensar, um médico ele não vai te dar uma receita se você fazer uma consulta. Ele não vai te dar um diagnóstico sem você ir para uma consulta. Por que a gente tem que dar a cereja do nosso bolo sem ter clientes investindo? Então, pensem nisso. Então, qual é a correção que você pode fazer nos próximos 24 horas aí? Coloca um limite claro. Com certeza deve ter algum cliente aí em negociação com você que você já não sabe mais o que fazer para fazer a pessoa agir. Então, coloque limite. Um horário de atendimento, não responda fora do horário comercial, uma forma de atender ou a maneira que você está dialogando, mas define esse limite, tá? Terceiro erro, você provavelmente está falando com todo mundo aqui na internet. Então, se você tem uma comunicação que fala para todo mundo, ela não vai te posicionar para ninguém. Vai gerar curiosos e não compradores. O que acontece? Quando você fala para todo mundo, você não fala para ninguém, porque... Vamos lá, vamos supor que eu fosse sua potencial cliente. Se eu vejo você falando com todo tipo de cliente, de todas as idades, todos os sexos, todas as regiões, eu não vou me enxergar na sua fala. E se eu não me enxergo na sua fala, eu não quero te comprar. Porque a gente tem comprado, principalmente agora no mundo mais moderno, né, que a gente já vive, o marketing 5.0, marketing 6.0, as tendências mostram muito que os consumidores têm preferido exclusividade, personalização. Então, se eu não vejo nada disso no seu serviço, no seu atendimento, eu não vou querer comprar de você. Isso vale para a produção de conteúdo. E por isso que muitas vezes você, inclusive, não consegue crescer na sua produção de conteúdo, não consegue ter mais alcance. Então, você, inclusive, precisa ter esse direcionamento mais detalhado. Então, qual é a correção que você pode fazer aí nas próximas 24 horas? Pegue uma dor específica do seu público e só fale sobre ela nas próximas 24 horas. No seu story, no seu feed. Pode fazer isso por mais tempo, claro, né? Mas a correção que eu estou trazendo aqui para vocês é como corrigir em 24 horas. Então, se você já começar isso de agora, vai ser excelente. Você já vai conseguir ver os resultados aí na sua mídia social, tá? Então, é uma forma de, inclusive, você acelerar o seu negócio e conseguir ter resultados imediatos, como é o objetivo, inclusive, do insight de hoje. Então, o que acontece? Você não perde valor porque você não é boa. Talvez possa até ser, mas acho que não é esse o caso. Você provavelmente está perdendo valor porque o cérebro do cliente não está percebendo congruência nas suas falas. Na verdade, ele vê coisas desalinhadas. Então, se eu vejo coisas desalinhadas, eu não quero comprar. O cérebro não vai negociar com incoerência, ele vai se afastar. Eu já falei isso aqui em outro insight também desses diários, que quando a gente vê incoerência, na verdade a gente ativa a desconfiança. A desconfiança tem relação com medo, e quando o cérebro sente medo, ele foge. Então, é a mesma questão em relação a marcas pessoais, tá? Então, o mais importante que você precisa prestar atenção é isso. Esse valor, ele não vai se construir só com grandes estratégias. Ele vai se manter com pequenos alinhamentos. E quando você corrigir esses pontos, o mercado muda a resposta mais rápido do que você imagina. E você precisa agir rápido. E para a gente fechar, quero saber de você, qual desses erros você percebe que estão mais aparecendo hoje no seu negócio? Você acha que é incoerência? Você acha que você está muito acessível?
Ou talvez você esteja com comunicação genérica falando para todo mundo. Comenta aqui embaixo, quero saber sua opinião, quero saber o que você pensa e vou responder todas as suas dúvidas aqui.